E aí, família, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Gabriel. E eu sou a Luísa. E viemos aqui contar um pouco das nossas experiências e vivências em Portugal, tá? Desde já eu quero te pedir, deixa o like, se inscreve no canal, vai ajudar muita gente, tá bom? E vamos pro vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Porque a gente tem vindo aqui falar algumas experiências aleatórias e a gente não contou ainda sobre a nossa história. E a gente viu um comentário esses dias que fez a gente pensar nisso. A pessoa disse que quando vem com os pais é mais fácil, porque já tá tudo pronto. Então a gente gostaria de contar qual é a nossa história. É bem longe da realidade de ter vindo com os pais. E começando lá, né, do começo, a gente já tava namorando há 2 anos e pouco e decidimos casar. E resumidamente o pensamento foi: já que a gente vai começar uma vida do zero, por que não começar em outro país? Então a gente decidiu começar a pesquisar, né, sobre os países. E nas pesquisas que a gente fez, a gente estava em dúvida, né? Entre Portugal, entre Estados Unidos, tá? Espanha a gente pesquisou também. Espanha a gente pesquisou, Canadá. só que o que pegou foi a legalização. Canadá, os Estados Unidos, o que pegou mais foi a legalização, para se legalizar, tá? E a gente pesquisou bastante, mas enfim, não achou nada que pudesse nos encaixar. A gente pegou e viu Portugal, começou a pesquisar mais sobre Portugal. Gostamos muito de Portugal, tá? E acaba que a gente falou, pô, por que não tentar, né? Vamos embora, pegar as malas. Não tinha nada a perder, então Isso. vamos tentar. A gente sempre quis morar fora do Brasil, tanto eu quanto ele. Isso. E a gente, na verdade, não tinha parado para conversar sobre isso, até um dia que a gente foi conversar e falando, então vamos. E a única coisa que a gente tinha de mais valor era um carro, que era financiado, e a gente até hoje paga o financiamento. Então a gente decidiu vender o carro, começamos a planejar as coisas do casamento. Fizemos um casamento bem simples para 20 e poucas pessoas só, porque o nosso foco não era gastar, né, com festa. A gente também nunca teve esse sonho de fazer festa, nada disso. Então a gente só fez ali uma cerimônia mesmo para a família mais próxima, né? Gostaríamos de ter chamado mais pessoas, mas foram só mesmo 20 e poucas pessoas. Então casamos no dia 15 de novembro de 2021, às 10h30 da manhã. E o nosso voo para Portugal saía do Rio de Janeiro às 4h30. No mesmo dia. Então legal. A gente casou de manhã e viemos embora para Portugal de tarde. Foi literalmente isso. E aí a gente inicialmente veio para Aveiro. A gente só tinha uma conhecida, na verdade conhecida da minha cunhada, né, irmã dele, que assinou o NIF pra gente. E por ela morar em Águeda, a gente começou a voltar nossas pesquisas mais para esse lado de Aveiro, Águeda, já que ela tinha dito que aqui tinha bastante fábrica, tinha emprego, tinha casa. Então a nossa pesquisa era mais Aveiro, e Leiria também era uma opção. Braga, a gente chegou a pensar também em Guimarães. Que era bem bom. Mas assim, era mais Aveiro e Leiria, né? Então a gente foi pra Aveiro. Essa conhecida assinou o nosso NIF, conforme a gente já comentou em outro vídeo. E depois disso, a gente estava em um hotel lá em Aveiro. E a gente não tinha nada preparado nem planejado. Nem casa, nem emprego, nem nada. Nada. Então a gente foi correr atrás de casa, de tudo. E o que a gente fez, né? Ligamos para muitos corretores, ligamos para algumas empresas também de imobiliária. E tava um pouco difícil de achar, né, as casas, né? A gente encontrou uma certa dificuldade. Já na época que a gente chegou, a gente já tá há 1 ano, vai fazer 5 meses agora, né? 5 meses. E a gente vai fazer 1 ano e 5 meses em Portugal. A gente chegou em novembro de 2021. E, cara, a gente encontrou uma grande dificuldade para encontrar casa, não achava de jeito nenhum. A gente encontrou um corretor e ele falou, não tenho nada agora em mente, enfim. Depois ele nos retornou, né? E falou que tinha um quarto que estava disponível, tá, para entrada imediata, e a gente, é claro, aproveitou, pegou direto, tá? Esse quarto era 250 euros, que era com tudo incluído, tá bom? E a gente acabou pagando 3 meses de aluguel, né? Para entrar, isso, 3 meses para entrar, que foi 250 euros, tá? 250 era que deu um total de 750, tá? Mas o 250 era desse senhor que fez essa transição, e os outros 250 os outros 500 ficavam na senhoria, né? Isso a gente só descobriu quando a gente foi sair, porque a conversa no início foi que a gente receberia o dinheiro total na saída.
depois, quando a gente foi sair, a gente descobriu que a gente só tinha direito a 250, os outros 250 era do corretor. Infelizmente, foi o nosso primeiro golpe aqui em Portugal. Infelizmente, a gente já passou por algumas situações assim, e essa foi a primeira. Quando ele disse que tinha um quarto, ele disse que ficava na Curia, em Anadia. E a gente nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Só que a gente não tinha opção, porque a gente estava em hotel, já estava terminando os dias que a gente estava lá, pagado, né? Ia ficar mais caro, então. Sim, e a ficar no hotel não era uma opção, porque a gente não veio assim com tanto dinheiro, né? E tinha que comprar carro, e o medo de não conseguir emprego logo, tudo isso. Então, a gente não queria ter que pagar mais hotel. Então, sendo essa a única opção, se eu não me engano, a gente comprou 7 dias só de hotel, e a gente já estava no 5º ou 6º dia quando apareceu esse quarto. Então, assim, a gente aceitou sem nem saber onde isso ficava. E a gente foi, então, de comboio. E a gente descobriu, né, que existia Anadia e Curia, que foi onde a gente morou primeiro. E a partir dali, a gente ficou ali um mês nesse quarto. Logo assim que a gente chegou em Anadia, a gente conheceu uma senhora aqui portuguesa, num salão que eu fui procurar emprego, porque eu também trabalho com a área da estética. E assim, Deus colocou ela na nossa vida mesmo, e a gente fala que ela é a nossa mãe de Portugal. Porque foi ela que, assim, sabe, abriu as portas de tudo que a gente conseguiu até aqui. A gente vivia nesse quarto. Todo mundo sabe que não é assim tão confortável, né, viver num quarto, porque você tem que dividir a cozinha, o banheiro. Privacidade. Não tem muita privacidade, né? Assim, você só tem o quarto, e era um quarto pequeno, assim, era só uma cama e um guarda-roupa. Não tinha espaço, tinha nada. Então, não é assim um cenário ideal, né? E a gente ficou ali um mês, e ela então conseguiu pra gente, assim, né, por contato e tal. A gente, através dela, conseguiu um apartamento, um T1, também localizado na Curia. E aí a gente mudou para esse apartamento. A gente já pagava 275 no T1, na Curia também. Então, assim, nada incluso, né? Só o aluguel. Então a nossa despesa aumentou, mas pela privacidade valeu muito a pena. E na questão, pessoal, do emprego, tá? A gente vai gravar um vídeo bem específico, falando passo a passo, ponta a ponta, de ponta a ponta, como a gente... A questão do emprego, do trabalho, enfim. As nossas experiências. Nossas experiências também, isso aí, que foram bastante experiência, bastante coisa para contar aí, coisas que podem agregar e ajudar vocês. É até uma boa clicar no sininho, tá? Para você poder receber nossos vídeos, né? É uma boa também, porque quando a gente lançar esse vídeo vai agregar muito na sua vida. Vai ter um vídeo aí na questão do carro que ajudou vocês também, pode dar uma assistida aí para não sofrer golpe. E é isso. Então a gente mudou para o apartamento da Curia, tá? E a gente passou lá, você lembra quantos meses? Eu não lembro direito, mas uns 8 meses mais ou menos. Foi algo em torno disso. A gente viu que estava um pouco longe, a gente só tinha um carro, tá? A gente tinha um carrinho pra gente se locomover. Ela ia para um lado, eu ia para o outro. Então acabou que ela começou a usar o carro, eu comecei a usar a bicicleta para ir pro meu trabalho. Como no início fui até a pé, então ficava meio que complicado. Ela indo para um lado, eu tendo que ir pro outro. Então o que a gente fez? A gente conversou direitinho, estava procurando, espalhou no máximo de pessoas, e teve um brasileiro, amigo nosso da igreja, que chegou e conversou com a gente. Eu tenho um amigo que está querendo passar um apartamento, é um T1 também, um T1 mais um, que tinha um quarto, sabe, um quarto um pouco mais apertadinho. Tipo um escritório. Isso. E era no centro. E a gente achou, muito bom, tá? É um valor também bem mais abaixo e mais perto do emprego da Luísa, que ela poderia ir a pé. E eu já iria na questão de, eu já iria poder usar o carro. E também ir a pé porque era mais perto, né? Era mais perto do meu trabalho. Tanto do meu trabalho era 5 minutos a pé. E do trabalho dele também era mais perto. E é no centro de Anadia, né? Ele queria passar o apartamento com todos os móveis, tudo dentro. Terminou ficando um pouquinho caro, mas ele dividiu pra gente na confiança, né? Assim. Então a gente foi pagar um aluguel mais barato, ao mesmo tempo tendo que pagar essa quantia, né, dos móveis e de tudo de dentro do apartamento. Mudou para esse apartamento porque a gente viu que era uma oportunidade, e realmente foi, porque era um apartamento muito barato, muito bem localizado, muito bom pra gente, um espaço muito bom. Os vizinhos eram portugueses e eram pessoas incríveis. A gente amou também ter conhecido e convivido com eles esse tempo. A senhoria também era muito gente boa. Então, assim, foi realmente muito bom pra nossa vida isso ter acontecido, né? E
como a gente disse lá naquele vídeo das vantagens e desvantagens. Se você estiver procurando apartamento, fala para as pessoas, deixa claro para o maior número de pessoas, porque uma hora aparece e a pessoa vai lembrar de você e vai te indicar. Então depois que a gente já estava morando lá uns meses, apareceu um outro apartamento, um T2 dessa vez, no preço de 300 euros, mais ou menos 300, juntando o condomínio. E a gente, então, sabia de uma amiga, que ela também tinha deixado claro que queria mudar, porque ela morava num T0. Enfim, então também estava procurando um apartamento. E a gente pensou o seguinte, que a gente poderia, então, a gente mudar para esse T2 e passar o nosso T1 para ela. Então a gente conversou tudo com a nossa senhoria e apresentamos ela, né, para ela. E deu tudo certo, assim, a gente conseguiu passar para esse T2 para pagar esse valor, e essa nossa amiga também foi abençoada podendo passar para esse nosso T1, porque como ela veio sozinha, né, com um filho, então um aluguel mais caro realmente fica inviável. Então a gente viu que foi uma oportunidade quando a gente mudou para ele, pra gente, e depois foi também para abençoar a vida de uma amiga nossa que a gente ficou muito feliz. E a gente parou para pensar também na questão do espaço que futuramente a gente pretende, né? Um futuro bem próximo, ter filhos, enfim, e a gente já ter mais um quarto, isso é muito bom, né? É bom que não era um preço tão elevado, tá? Então acaba que a gente fez essa escolha por a gente pensar no nosso futuro e, enfim, precisar daquele mais um quarto, né? Já deixar ali uma oportunidade de novo, né? Muito, isso aí. Porque o apartamento é bem maior, é ótimo também bem localizado. E essa foi a nossa história aqui em relação às casas, né? Que a gente já morou. A gente já mudou algumas vezes, esperamos não mudar mais tanto. Só para nossa casa agora, né? Quando a gente conquistar. Então, pessoal, essa foi a nossa história até aqui, tá? Seja dos arrendamentos, enfim, das coisas que a gente já viveu aqui. Tem muito mais coisa por vir pra gente contar pra vocês. A respeito do trabalho, a gente vai gravar um vídeo específico, porque tem bastante coisa que pode agregar na vida de vocês. Então já deixa o sininho ativado também, vai ser uma boa pra você. A gente vem pra te ajudar, tá? A gente não vem pra te enrolar, não. Então a gente terminou ficando em Anadia mesmo. A gente entende que foi Deus que guiou a nossa história, né, para que acontecesse dessa maneira, para que a gente viesse para Anadia, conhecesse as pessoas que a gente conhece, vivesse tudo que a gente já viveu. Ao longo dos vídeos a gente vai contando tudo que a gente já viveu, né? Vai ter, como o Gabriel falou, o vídeo do trabalho, de todas as nossas experiências com o trabalho aqui, que foram muitas até agora. E assim, a gente conclui que a gente sempre aconselha, quando as pessoas perguntam, que venham para cidades menores, conforme a gente veio. Porque a gente consegue achar arrendamentos um pouco mais em conta, a gente consegue encontrar emprego se você vai para cidades que tem mais zonas de fábricas, né, zonas industriais. Então, assim, pode ser de repente mais distante, talvez você encontre emprego em uma cidade grande, mas more mais afastado. Mesmo assim vale a pena, porque você vai pagar, às vezes, metade do valor que você paga em arrendamento em cidades maiores. Então, assim, a gente acha que vale muito a pena morar em cidades menores, por esses motivos. Foi o que aconteceu com a gente e a gente é muito feliz por isso. A gente gosta muito de morar onde a gente mora. E acho que é isso, assim, a gente só queria mais ou menos falar resumidamente, assim, a nossa história, de explicar que a gente veio sozinho, sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma ajuda, sem ter casa, sem ter nada mesmo. E a gente conseguiu, sabe? A gente conseguiu um arrendamento, a gente conseguiu um emprego. Foi difícil, a gente passou por algumas dificuldades no início, até a gente conseguir se estabilizar, não foi fácil. Mas agora que a gente já consegue dizer que tá mais ou menos estabilizado, isso que eu ia falar. A gente já consegue ver, assim, que tem valido a pena, sabe? A gente, no vídeo das vantagens e desvantagens, falou sobre pontos positivos e negativos que, na nossa opinião, a gente enxergava em Portugal. Mas é óbvio que se a gente mora aqui, a gente acha que vale a pena. Se não tivesse valendo a pena, a gente teria mudado já. Né? Isso é certeza. Então, assim, pontos positivos e negativos vão ter em todos os lugares. Em cidades grandes, em cidades menores, em todos os países. Sempre você vai ter pontos que você gosta mais e pontos que você gosta menos. Sempre. É impossível um lugar perfeito, né? Quando a gente faz esses vídeos assim, é mais no sentido de mostrar a nossa experiência,
para te dizer o que talvez você vai encontrar quando chegar aqui. A gente passou o que a gente viveu mesmo. Sim, talvez a sua experiência vai ser totalmente diferente da nossa. A gente só tá passando aquilo que a gente vive, a nossa experiência, no sentido de compartilhar. Não é no sentido de falar mal e nem de criticar o país, ou os portugueses, ou a cultura. Não é nada disso. A gente só tá expondo a nossa opinião sobre as nossas vivências e dizendo que talvez, se você quiser vir para cá, talvez seja isso que você vai encontrar quando chegar. A gente gostaria muito de ter visto algumas coisas na internet que a gente não viu e não sabia, e quando chegou aqui descobriu. Então é por isso que a gente faz esses vídeos falando a nossa experiência com toda sinceridade. Isso aí. E a gente espera que estejam gostando. É isso, pessoal. Agradeço muito vocês que ficaram até o final do vídeo, tá? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau. Tchau.